Pessoal, reiniciando então, nós vamos dar prosseguimento à aula de análise sintática que nós iniciamos na aula passada, na semana passada. Na semana passada, nós vimos os termos essenciais da oração, que foram os predicados e os complementos verbais, né? Vimos a transitividade verbal, a classificação dos verbos em verbos de ligação, verbos transitivos e verbos intransitivos. Na semana retrasada, nós classificamos o sujeito e os seus núcleos, né? Analisamos os núcleos do sujeito. Para essa semana, a gente vai estar vendo os termos que funcionam como acessórios, ou seja, são elementos que se unem, que se juntam aos elementos essenciais da oração, no caso, o verbo, o sujeito, o núcleo do sujeito e o predicado e o seu complemento, né? E o verbo e o seu complemento, desculpa, que o verbo e o complemento formam o predicado, e os termos que se juntam a esses elementos para tornar a frase, a oração, né, no caso, um pouco mais explicativa, com mais informações. Entre esses termos que a gente vai identificar como acessórios, nós vamos ter os adjuntos, adnominais, adverbiais, aposto, vocativo e complementos nominais. Mas antes da gente entrar nesses termos propriamente ditos, gostaria de estar relembrando com vocês os elementos da aula passada, da semana passada, que foram os chamados complementos verbais e predicativos. A página mudou? O slide mudou? Calma aí, que tá aparecendo só o web. Aí, recordando? Recordando. Muito obrigada, Heitor. Isso. Certinho. Então, vamos lá. Na semana passada, nós vimos os chamados complementos verbais, que eram chamados de objetos. Esses complementos verbais apareciam quando nós tínhamos verbos transitivos. Então, relembrando, os verbos intransitivos não precisavam de complementos, né? Carla dormiu, Carla mentiu, né? Carla sonhou, não tinha necessidade de um complemento. Os verbos transitivos precisavam. Por exemplo, ela viu o acidente. Ela viu o quê? O acidente. O acidente é o nosso objeto. Como ver é um verbo que precisa de um complemento. Sem preposição, o acidente é um objeto direto. Vou passar rápido, tá, gente? Só para a gente estar recordando. Gosto de macarrão. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, de macarrão é o nosso complemento, o objeto. Completou o verbo gostar, que pede uma preposição, né? Gosta de. Portanto, eu tenho agora um objeto indireto. Na última oração, né, na terceira, eu tenho ele trouxe um presente para o aniversariante. Ele trouxe o quê? Quem traz, traz alguma coisa, no caso, um presente, para alguém. Então, eu tenho dois complementos. Dessa forma, eu tenho um objeto direto, que é um presente, e um objeto indireto, para o aniversariante. Então, esses elementos que nós vimos na aula passada, os chamados complementos verbais, eles não são termos acessórios, eles são termos essenciais. Porque o complemento se junta ao verbo para formar o predicado. Sujeito e predicado são termos essenciais. Outros termos que nós vimos, que funcionam também como termos essenciais, são os predicativos. Toda vez que eu tiver um verbo de ligação, eu tenho a presença de um predicativo do sujeito. O predicativo ele é o adjetivo. E aí nós temos Elisa continua animada. Continua é o meu verbo de ligação, animada é o adjetivo que está dando característica a Elisa. Portanto, é um predicativo do sujeito. Elisa trouxe uma amiga animada. Quem traz, traz algo. O quê? Uma amiga. Nesse caso, a amiga de Elisa que é animada, não é Elisa. Então, a animada está completando uma amiga, que funciona para a gente como complemento do verbo trazer. Portanto, eu tenho agora um predicativo do objeto. Esses elementos que nós vimos, os complementos e os predicativos, funcionam como termos essenciais, pois estão inseridos dentro do nosso predicado. Ok até agora? Não se esqueçam de dar um okzinho e dizer sim para eu saber que vocês estão aí, tá? Ok. Dando continuidade, então. Para hoje, a gente vai se divertir um pouquinho com os complementos nominais
os adjuntos, adnominais e adverbiais, o vocativo e o aposto. Provavelmente não vai dar para ver tudo por causa do tempo que a gente perdeu ali, né? Mas vamos começar pelo complemento nominal. Se nós vimos que os objetos são chamados de complementos verbais, porque eles completam um verbo transitivo, o complemento nominal, ele vai completar um nome. Ele vai completar um termo na oração que funciona como um substantivo. Então, iniciando. Nós vamos... começou pelo adjunto adnominal? Vou voltar um pouquinho aí, que a ordem aqui do slide não... Então, o complemento nominal, ele vai completar um nome. O adjunto adnominal, junto a alguma coisa, né? Adjunto, age junto. Adnominal, porque age junto a um nome. Nesse caso, um núcleo do sujeito ou um substantivo no geral, que pode estar em outro local da oração. Adjunto adverbial, age junto a um advérbio, a um verbo ou um substantivo. Ele é adverbial porque ele tem como objetivo modificar ou atribuir um significado diferente ou uma circunstância ao verbo. E o vocativo e o aposto, o vocativo é o termo que a gente usa para chamar e o aposto para explicar. Só para a gente dar um geralzão assim, para a gente dar início, para a gente dar continuidade a esses elementos. Os adjuntos adnominais. Mudou, pessoal? Adjunto adnominal. Mudou? Ok. Vou tentar falar mais pausadamente, porque esse negócio do atraso aí me deixou um pouquinho tensa, eu estou me embolando aqui um pouquinho, tá? Então, vou falar mais pausadamente, para vocês poderem estar me entendendo e eu me acalmar aqui e me organizar. Adjunto adnominal. São termos que vão acompanhar ou trazer uma nova informação a um substantivo. Ou seja, eles são acessórios porque se eu retirá-los da oração, eu tenho a essência da oração. O que é essa essência da oração? Acompanhem comigo a oração abaixo. O lindo trem azul de ferro da Ferropar sai às 11 horas. Qual é a essência da oração? O sujeito e o predicado. Então, eu tenho aqui, trem sai às 11. E vocês conseguem entender que há um trem que vai sair em determinado momento. Ou eu poderia dizer, trem sai. Às 11 já é um determinante de tempo. Então, meus elementos essenciais aqui, na verdade, são o trem, que é sujeito, e sai, que é o meu verbo. Então, eu digo, o trem sai. Tudo que aparece depois, juntando-se a esses elementos, funcionam para a gente como adjuntos adnominais. Por quê? Porque eu vou acrescentar uma informação de que o trem é azul, o trem é de ferro, o trem é da Ferropar, o trem é lindo, não é um trem qualquer, é o trem. O elemento que aparece lá no final, às 11, ele funciona como adjunto adverbial, tá? Por isso que ele não está destacado em negrito. Ele é um adjunto adverbial. Então, nós temos aqui elementos que funcionam como adjunto adnominal. O, lindo, azul, de ferro e da Ferropar. Observem comigo que o meu trem é o núcleo do sujeito. Porque o sujeito é o lindo trem azul de ferro da Ferropar. Tudo isso é sujeito. Quando eu retiro o núcleo, o que vai sobrar é o meu adjunto adnominal. E aí eu acrescentei o, vamos lá para a análise morfológica, o que é um artigo. Então não é qualquer trem, é o trem. O trem que é lindo. Lindo é um adjetivo. E que também é azul, adjetivo. De ferro, locução adjetiva. Da Ferropar, também locução adjetiva. Nesse caso, os elementos que se uniram ao meu núcleo do sujeito e que são chamados de adjunto adnominal determinaram características ao trem e identificaram que não é um trem qualquer, que é o trem. Portanto, a gente observou aqui que funcionou como adjunto adnominal o artigo, o adjetivo e a locução adjetiva. Passando para a gente poder continuar esse raciocínio. Mudou a página? Mudou a página? Mudou o slide? Sim ou não? Ok. Mudou.
Ok. Lá no final nós temos funcionam como adjuntos adnominais. Então, que classes gramaticais podem funcionar como adjuntos adnominais? Artigos, definidos ou indefinidos, adjetivos, locução adjetiva, pronomes indefinidos, algum, nenhum, todo, todas, possessivos, meu, seu, teu, nosso, vosso, demonstrativos, esse, este, isto, aquilo, e numerais. Então vamos lá para as orações em cima. Motoristas bêbados são um perigo para a população. Observem que o meu elemento base, vamos dizer assim, é o sujeito motoristas. Motoristas, o quê? Bêbados. Bêbados é uma informação que eu quis dar mais, porque se eu dissesse motoristas são um perigo, que é a minha essência da oração. Para a população, vai funcionar para a gente como complemento nominal. Então, a gente deixa para depois a classificação. Os elementos chaves dessa oração são o sujeito motorista, são, que é o meu verbo de ligação. O verbo de ligação, ele pede um predicativo. E aí, eu quero que vocês observem que o que vai funcionar como predicativo aqui é a expressão um perigo. Por que um perigo é o predicativo do sujeito se a gente diz que o predicativo tem que ser sempre um adjetivo? Porque um perigo pode ser substituído pela expressão perigosos. Motoristas bêbados são perigosos. Então, nesse caso, eu não tenho o adjetivo, mas eu tenho a expressão um perigo que tem valor de adjetivo. Deu para entender, pessoal? Tem que estar atento a essas classificações. Então, nesse caso da oração, eu tenho bêbados funcionando como adjunto adnominal, que é para a gente um adjetivo. Por favor, não confundam o adjetivo do adjunto adnominal do adjetivo que funciona como predicativo. E se eu confundir? Gente, não tem como confundir. Por quê? Se a gente observar nessa primeira oração, e eu vou substituir a expressão um perigo por perigosos, ficaria assim: motoristas bêbados são perigosos para a população. Aí você vai dizer, então bêbados e perigosos são dois adjetivos, todos os dois são adjuntos adnominais. Não. Por que perigosos não é adjunto adnominal? Porque ele está depois do verbo. Ele está se ligando ao verbo. Então, ele é um predicativo, já que o verbo é de ligação. Bêbados está se ligando ao motorista. E aí, se nós formos voltar ao conceito, adjunto adnominal se liga a um nome. Perigoso está se ligando ao verbo. Então, tem que ficar atento para não fazer essa confusão. Ok, pessoal? Ok? Todo mundo está aí? Ok. Os alunos desanimados desmotivam a aula. O meu sujeito, os alunos desanimados. Núcleo, alunos. Alunos fazem o quê? Desmotivam. A aula é o nosso complemento verbal, né? Porque quem desmotiva, desmotiva alguém. Então, a minha essência é alunos desmotivam. A aula é o complemento. Os funciona como adjunto adnominal, porque é o nosso artigo. Desanimados é o adjetivo, ligando-se a alunos, que é o núcleo do sujeito, que é o nosso substantivo. Todos os bons filhos orgulham seus pais. Filhos orgulham seus pais. Então, eu tenho filhos, que é o meu núcleo do sujeito, orgulham, que é o verbo, e seus pais, que é o nosso complemento verbal. E aí não são qualquer filhos, não são quaisquer filhos, né? São todos os filhos. Não são só alguns, mas todos, ou seja, de um modo geral. Portanto, todos é o nosso pronome indefinido, os, artigo, bons, adjetivos. O que vocês precisam guardar dessa análise do adjunto adnominal? Primeiro, ele só pode estar ligado a um nome. Geralmente, ele aparece no núcleo, ligado ao núcleo do sujeito. Ele aparece dentro do sujeito. Entretanto, nada impede que ele apareça dentro do predicado também, numa outra espécie de complemento de algum elemento. O que vocês têm que estar atentos? Os elementos que funcionam para a gente como adjuntos adnominais. Os artigos, adjetivos e locução adjetivas, os pronomes e numerais. E sempre lembrar que eles relacionam-se, que eles
estabelecem relação com uma espécie de nome, que é um substantivo. Ok, pessoal? Até aqui? Aí o comentário aí que eu já tinha feito anteriormente, não confunda adjunta de nominal com predicativo. Só para relembrar quem ainda não tinha entendido, né? Homens frustrados ficam em seus mundos. Frustrados está se referindo a homens, é um elemento adicional, portanto é adjunta de nominal. Homens ficam frustrados. Ficam é o nosso verbo, frustrados funciona como um adjetivo de homens, está ligado ao verbo, portanto é um predicativo do sujeito. Um macetezinho, na hora que vocês estiverem tentando identificar o que é adjunta de nominal, é procurar na oração aquelas palavras que podem ser retiradas. Se elas forem retiradas e não fizer falta nenhuma, ou seja, elas puderem ser trocadas porque elas não interferem na essência da oração, elas vão funcionar para a gente como adjunta de nominal. Certo? Adjunta de nominal versus complemento nominal. Todos os dois são termos acessórios. Entretanto, o adjunto ele pode ser retirado sem causar qualquer impacto ou dificuldade na interpretação. O complemento não. O complemento ele é necessário. O complemento ele deixa algo vago. Ué, como assim ele é necessário e é um termo acessório? Porque no momento daquela oração, ele vai deixar uma interrogação, ele vai deixar um vazio, chamando a atenção de que alguma coisa deveria estar completando aquele verbo. Vale destacar ainda que os complementos nominais, eles são elementos que vão completar um nome e esse nome sempre será um substantivo abstrato. Se vocês observarem, estou voltando um pouquinho, aqui na primeira oração, homens frustrados ficam em seus mundos. Frustrados, que é adjunto adnominal, está dando característica a homens. Homem é um substantivo simples. Nesse caso, que nós vamos estar analisando mais à frente, que é o complemento nominal, nós vamos sempre observar que ele completa um nome que funciona como um substantivo abstrato. O que é? Mudou, pessoal? Apareceu o número 1, se o termo introduzido... Apareceu para vocês? Ok. Então, o complemento nominal, ele vai funcionar referindo-se a um elemento que é o substantivo abstrato. O que é o substantivo abstrato? Ele não tem cor, não tem forma, né? Você sabe que ele pode indicar ou um adjetivo, né? Uma característica, ou uma ação. Vamos lá, então. Se o termo introduzido por uma preposição estiver ligado a um adjetivo ou advérbio, será sem dúvida alguma um complemento nominal, pois, como vimos, o adjunto adnominal refere-se sempre a um substantivo, ou seja, o adjetivo e o advérbio, eles funcionam para a gente como elementos que indicam alguma coisa. Por isso que eu comentei com vocês que é diferente do substantivo comum que a gente estava vendo anteriormente. Na oração era favorável ao divórcio. Imaginem que se eu cortar a oração depois da palavra favorável, era favorável. Favorável a quê? Ao divórcio. Vocês estão vendo como que é necessário esse complemento nesse momento? Ele era favorável. A quê? Quem é favorável a alguma coisa. Ué, mas então precisou de um complemento? Sim. E o que foi completado? A palavra favorável. Favorável é uma espécie de adjetivo. Dá para a gente uma ideia de abstração. É uma característica. Então, ao divórcio, completou a palavra favorável. Depois, favoravelmente ao réu. Se eu cortasse também, depôs favoravelmente. Quem depõe, depõe favorável a alguém. Né? Quem depõe, depõe. Ok, mas quem depõe favorável a alguém. Ou seja, ao réu funciona como complemento nominal do advérbio aqui, favoravelmente. Outro detalhe, depois das palavras favorável e favoravelmente, apareceram para a gente ao, que funciona como preposição. Então, outro macetezinho para a gente guardar. Os complementos nominais sempre farão uso de preposição. Ok, pessoal? Sempre farão uso de uma preposição. 2.
Se o termo introduzido por preposição estiver ligado a um substantivo, ele será. Vamos lá, então, agora eu poder prestar bastante atenção aqui, para não confundir. Ele será adjunto se tiver sentido ativo. A resposta do aluno foi satisfatória. Eu tenho o sujeito, a resposta do aluno, o meu núcleo resposta. E aí eu juntei a palavra resposta do aluno, que funciona como adjunta de nominal. Por que ele disse que foi ativo? Porque o aluno deu a resposta. Então, a resposta que o aluno deu. Então, eu tenho aqui um sujeito que pratica uma ação. Então, o termo do aluno transforma-se para a gente num termo ativo. Diferente da oração embaixo. A resposta ao aluno foi satisfatória. A resposta a alguém. Porque quem dá resposta a alguém. Nesse caso, ao aluno é um complemento nominal. Nossa, mas agora deu para confundir. Não. Vamos devagar e vamos por partes. Primeiro, vocês observaram que a resposta do aluno e a resposta ao aluno, todos os dois são sujeitos. Perceberam isso? Todos os dois são sujeitos. Como que eu sei que um é adjunto e o outro é complemento? Eu percebi também, Carla, que todos os dois possuem preposição, é verdade. Nesse caso, quando eu tiver termos dentro do sujeito que suscitar dúvidas, se forem adjunto ou complemento, você vai ter que olhar essa questão de ser ativo ou passivo. Na segunda oração, quando ele diz assim, a resposta foi satisfatória, observem que é a resposta a quem? A resposta para quem? Ou melhor, a resposta foi satisfatória para quem? Se vocês observarem a expressão ao aluno que aparece depois de resposta, ela poderia estar lá no final da frase, depois da palavra satisfatória. Por isso que é um complemento nominal. É como se eu dissesse a resposta foi satisfatória ao aluno, que eu acho que é até um tipo de construção que nós temos mais facilidade de fazer e que nós ouvimos ou usamos mais facilmente do que essa daí, né? Deu para entender, pessoal? No primeiro caso, acho que fica bem nítido para a gente que do aluno faz parte ali do meu sujeito. No segundo, o que eu quero que vocês observem é que a expressão ao aluno, ela na verdade não complementa a palavra resposta, mas complementa a palavra satisfatória. Por isso que é um sujeito passivo. Ficou claro? Sim ou não? Sim, Camille, Caio, Bruna. Ok. Vamos lá para o último exemplo, então, para a gente estar finalizando isso aqui. As reclamações do técnico aos jogadores tinham fundamento. Observem que são as reclamações que tinham fundamento. As reclamações de quem? Do técnico. Então, do técnico funciona como adjunto adnominal, porque está ligando-se, unindo-se, né, ao substantivo, no caso, núcleo do sujeito, que é a palavra reclamações. Acontece a mesma coisa da letra B. Eu poderia transformar essa oração reescrevendo-a da seguinte forma. As reclamações do técnico tinham fundamento para os jogadores. Então, a palavra ou a expressão aos jogadores estão ligando-se à palavra o quê? Fundamento, e não a palavra técnicos ou a palavra reclamações. Por isso que nós temos aí a espécie de elemento passivo. Então, nós temos do técnico adjunto e aos jogadores complemento nominal. Perguntinhas? Dúvidas? Pessoal, que horas começa a outra aula? 3h10. Nem vou poder demorar muito, então. Tá, acabou que a gente perdeu um tempinho, né? Vai ficar mais para a próxima aula. Vamos lá. Eu trouxe uma página aí que tinha na apostila do professor de análise, que acho que fica, o quadrinho tá bem explicadinho pra gente. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial ele é bem tranquilo, porque na verdade eles são os advérbios, aquela classe de palavras que nós já estudamos e que teve até alguns coleguinhas que apresentaram trabalho esse ano. Então, os adjuntos adverbiais funcionam pra gente
na análise morfológica como advérbios. Então, são aquelas expressões que vão modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Observem essa explicação aí. Geralmente, quando você fala advérbio junto a um verbo, entretanto, ele também pode aparecer junto ao próprio advérbio ou próximo, né, a um adjetivo. Por exemplo, ela entrou rapidamente em casa. Ela entrou em casa, todo mundo entende. Mas eu quero atribuir ao verbo entrar, né, uma circunstância. Então, ela entrou como? De que modo? Rapidamente. Nesse caso, rapidamente é um advérbio de modo atribuindo circunstância ao verbo entrou. Na segunda, Maria está bastante preocupada. Maria está preocupada. Maria está como? Qual a quantidade de preocupação? É tamanha. Então, Maria está bastante preocupada. Bastante é para a gente um adjunto adverbial ou advérbio, né? De intensidade, porque está intensificando o adjetivo preocupada. E na terceira, Marcos mora muito perto. Marcos mora perto. Qual a distância? É muito perto. Então, esse muito, ele é um advérbio de intensidade também, mas que está inserindo uma circunstância, a palavra perto, que já é advérbio. Então, eu tenho um advérbio incidindo sobre um outro advérbio. Resumindo, toda vez que eu tiver a presença de um advérbio, significa que na análise sintática eu terei um adjunto adverbial. Por isso que naquela oração que nós vimos há uns 2 slides atrás, dizia, a menina chegou tarde às pressas. Acho que era isso, a menina chegou tarde e às pressas. Não, a menina chegou com a amiga às pressas, acho que foi isso aí. A menina chegou com a amiga às pressas. Às pressas funciona para a gente como uma espécie de circunstância, ou seja, indicando o modo como ela chegou. Portanto, é um adjunto adverbial. Então, é só estar atento para esses elementos que funcionam como advérbios. Nós teremos adjuntos adverbiais de tempo. Eu não vou ler a tabelinha não, porque vai ficar aí disponível para vocês, tá? Nós teremos adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de negação, adjunto adverbial de dúvida, de afirmação, de intensidade e de causa. Vou pegar a segunda oração. Roberta deixou a mochila ali. Estão acompanhando comigo, terceiro ano? Pessoal, estão acompanhando? Ok. Roberta deixou a mochila ali. Vamos fazer análise sintática. Roberta, sujeito. Deixou, verbo transitivo. Deixou o quê? A mochila. Então, é o meu verbo transitivo direto. Né? Quem deixa, deixa alguma coisa. Aí deixou o quê? Alguma coisa. Então, deixou o verbo transitivo direto. A mochila, objeto direto. Ali, adjunto adverbial de lugar. Conseguiram acompanhar a análise sintática? É isso que nós estaremos fazendo nas próximas aulas. Vou fazer a última oração com vocês. Os animais morreram de fome. Sujeito, os animais. Núcleo do sujeito, animais. Os, adjunto adnominal. Morreram, verbo intransitivo. Quem morre, morre. Então, os animais morreram. De fome, adjunto adverbial de causa. Partindo desses 2 exemplos, alguém teve alguma dificuldade em fazer essa análise? Alguma dificuldade, pessoal? O ali parece necessário? Não, se você disser, Samuel, Roberta deixou a mochila. O ali, ele está atribuindo a circunstância onde você vai deixar. Mas se você... Roberta deixou a mochila. Ela esqueceu em algum lugar. Esse algum lugar, ele vai aparecer somando uma informação. Vamos fazer a penúltima, de baixo para cima lá, né? Juca estava muito satisfeito. Juca, sujeito. Estava, verbo de ligação. Muito, adjunto adverbial de intensidade.
satisfeito, predicativo do sujeito. Ok? Gente, eu preciso que vocês me digam se estão acompanhando, porque a gente vai começar a fazer análise sintática das orações. Eu preciso que vocês digam se estão acompanhando. Ok? Então, eu vou estar encerrando a aula por aqui hoje. Não saiam, não, que eu preciso conversar com vocês um pouquinho. Eu vou só tirar aqui, encerrar a gravação, tá?